A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa semanal. Hoje teremos o prazer, assim, duplo, porque estaremos entrevistando não só o médico, mas também o companheiro Leão, Guilherme Tanuri. Bom dia, doutor Guilherme Tanuri. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos vocês. Doutor Guilherme Tanuri dispensa apresentação, mas de qualquer maneira é médico, oftalmologista, proprietário da clínica Dr. Tanuri, ali na rua Ipiranga, do Instituto Oftalmológico de Petrópolis, ali na rua Miguel Detz 35, esquina ali com o Dr. Nelson Saerf. É um dos mais conceituados médicos oftalmologistas, professor, enfim, dispensa maiores apresentações. Dr. Guilherme Tanuri. Tanuri, como é que você vê a oftalmologia brasileira? A nossa oftalmologia, eu diria que ela tem padrão internacional. A gente faz procedimentos aqui no Brasil, digamos assim, nós temos acesso hoje, a população tem acesso, até os menos favorecidos, não é tão fácil, mas também tem, a tecnologias que são usadas em qualquer lugar no mundo, Londres, Paris, Nova York, de primeira ponta, sim. Eu acho o seguinte, hoje o equipamento, depois que aconteceu a abertura há muitos anos atrás, a pessoa que tem coragem e tem condições, não importa que mesmo equipamento você está usando hoje em qualquer lugar do mundo. E a oftalmologia é muito ligada à tecnologia. Né? Você possui uma clínica belíssima ali na rua Ipiranga, tem um centro cirúrgico, inclusive, de primeiro grau, né? Uma coisa maravilhosa ali. Você ali faz cirurgias. Que tipo de cirurgias você realiza aí? Todas oftalmológicas? Praticamente todas as cirurgias oftalmológicas, né? Uhum. De catarata, glaucoma, estrabismo, descolamento de retina, cirurgia de vítreo e retiniana, cirurgias vítreo-retinianas, cirurgia de mácula, de buraco macular. Sim, isso tudo é realizado no nosso centro cirúrgico, no centro um belíssimo corpo clínico que sempre está trabalhando com a gente nas campanhas do glaucoma, campanha esta que virá agora no dia 29 de outubro, que nós vamos falar a respeito já já. Quais os cuidados básicos nós devemos ter com a saúde dos olhos, doutor Tanuri? Bom, os cuidados com a saúde ocular devem passar principalmente por fazer um check-up anual. As pessoas se relaxam nisso, né? Sim, porque... um óculos dura 50 anos, não é assim, sim, né? Mas eu sempre digo o seguinte, Paulo, que a gente deve ir ao oftalmologista rotineiramente, uma vez ao ano, princípio, é o recomendado, não é para ver os óculos, é para ver os olhos. Exatamente. Os olhos não são uma coisa que a gente tem no nosso corpo para usar óculos só. Exato. Eles podem sofrer de outras doenças que podem levar, inclusive, à perda da visão. Exatamente. Pois é, eu ia te perguntar com que frequência é recomendada fazer o exame ocular com um ano, né? Para com o indivíduo que não tem nenhuma doença diagnosticada, o check-up é anual. Em princípio, anual, ele estará fazendo, se for um serviço, pelo menos tire a pressão ocular dele, olhe o fundo de olho dele de maneira sumária, ele estará fazendo a prevenção devida. Quais são os principais casos de doença da visão que levam à cegueira? Bom, são vários casos, né? Mas principalmente o glaucoma, a catarata, as degenerações maculares relacionadas à idade. Essas seriam os grandes vilões. E isso tudo correndo por fora junto com isso tudo o diabetes. Que muitas vezes é agravado, o diabetes ocular agravado com essas outras doenças, a própria catarata. O glaucoma sobrevém mais no indivíduo diabético. Exato. Com um detalhe, que o glaucoma talvez seja a maior causa de cegueira irrecuperável, enquanto que a catarata é a maior causa de cegueira recuperável. Né? Em Petrópolis, a incidência em números dessas doenças são muito grandes? A gente não tem especificamente uma estatística. Uma estatística de Petrópolis, tá? Como nós somos um centro concentrador
digamos assim, somos um centro de referência, talvez a nossa estatística seja maior que a média. Mas gira em torno, por exemplo, você está falando do glaucoma, Sim, ou de doenças em geral. Depois vamos falar do glaucoma, que talvez seja a doença mais importante. E seria em torno de 1% da população. 1% da população é muita coisa. É bastante gente. É bastante. Não quer dizer que seja 1% de pessoas cegas sim. Que mas que tem um potencial de perder visão. Porque as doenças, elas batem nas pessoas de maneira diferente. Tem pessoas que estão com uma pressão ocular alterada, estão com diabetes, com a glicose alterada, e elas não, vamos dizer assim, não apanham tanto da doença, enquanto que outros apanham mesmo tratando de maneira correta. Cada caso é um caso. Mas isso, exato, mas isso não é a regra geral. Geralmente as pessoas que não se tratam direito, eles tendem a ficar mais prejudicados do que aqueles que se tratam. Como nós podemos prevenir, por exemplo, a catarata? Olha, a catarata não... Tem prevenção? A catarata, vamos falar da catarata mais comum, que é a catarata senil, a catarata que sobrevém com a idade. A gente sabe, por exemplo, que a radiação ultravioleta, ela pode acelerar os processos de catarata. Então, a gente vive num país tropical, como é que nós vamos pedir à população para não se expor ao sol? É muito complicado. É lógico. Né? Mas, basicamente, não se expor tanto à radiação ultravioleta, não há muito que a gente possa fazer. A não ser que a gente cesse com o envelhecimento do indivíduo. Sim, aí se você descobrir essa fórmula, você me avisa, correto, é por favor. Só uma curiosidade. O óculos, a lente de óculos escuro, ela ajuda a combater esse mal dos raios ultravioletas? Sim. Mas tem que ser lentes oftalmológicas. Tem que ser uma lente de melhor qualidade. No camelô aquele óculos escuro que acaba com a vista, né? Eu sempre digo, uma vez eu dei uma entrevista dessa e a pessoa falou assim, esses óculos de camelô, tem óculos de camelô de grife que custa mais barato, custa assim, e eu falando dos problemas, pode vir uma lente de má qualidade, até que no final dela me perguntou pela terceira vez, a repórter, e eu perguntei ela de volta, em vez de responder, eu disse, você compra remédio no camelô? Pois é, né? É mais ou menos a mesma coisa. Né? Porque a gente tem que ter Mas cuidado. é claro que uma lente de boa qualidade, você vai ter uma proteção melhor, né? Melhor. Lógico. Embora essas lentes hoje, que em sua maioria são de acrílico, o acrílico tem propriedades para, digamos assim, filtrar a radiação ultravioleta. É claro que existem lentes e lentes, né? Lógico. Como até nas próprias óticas, né? Sim, com certeza, né? com certeza. Hoje as cirurgias de catarata são feitas com aparelho laser. O que muda da cirurgia convencional feita com bisturi? Na realidade é o seguinte, o olho ainda não é operado de catarata sem ser aberto. Não existe a cirurgia sem invasão do olho. Certo. O que se usa hoje em 98,5% das cirurgias no mundo é a cirurgia de facoemulsificação. É uma cirurgia que, através de uma microincisão, tá, você retira a catarata e implanta uma lente dobrável no lugar dela. O laser que se usa para operar catarata, ele tem algumas limitações e ele não faz todos os tempos da cirurgia de catarata. Ele faz as incisões e fatia o cristalino. Mas você tem depois que abrir, pegar este mesmo aparelho e emulsificar, aspirando a catarata depois. Quantas cirurgias de catarata você faz por vez, Santana? Eu devo fazer entre 80 e 100 cirurgias. Não, estou falando não é a clínica faz mais. É mesmo? Mas é muita coisa. É muita gente. Muita a catarata é a doença, digamos assim, é a cirurgia mais realizada do mundo. Nossa Senhora. E eles são 2 olhos. Pois é. Não é verdade? Mas é a cirurgia mais realizada do planeta. Quais os cuidados especiais com idosos? Quais as doenças que costumam aparecer mais com a chegada da idade das pessoas? Bom, entre essas, é o seguinte, a gente poderia citar o glaucoma, que tem como fator de risco a idade, a degeneração macular relacionada à idade é o nome disso tudo, não é? A catarata e o diabetes, porque são doenças que têm uma ingerência muito forte sobre a saúde ocular. É impressionante como o diabetes ataca vários... Tudo é uma doença realmente multiespecialista, terrível, né? multidisciplinar. Terrível, né? É verdade.
A obesidade, a alimentação inadequada, a falta de atividades físicas comprometem a capacidade de enxergar? Diretamente não, mas com o comprometimento da saúde como um todo, obviamente a saúde ocular também vai ser comprometida. Por quê? Você vê, a obesidade é fator de risco para a diabetes. Diabetes é uma das doenças que podem levar à cegueira. Né? É verdade, a gente está falando isso tudo, na maioria das vezes, de pessoas que não se tratam direito. Lógico. Algumas coisas que a gente falou a respeito são reversíveis, menos o glaucoma. O glaucoma não tem Vamos reversão. chegar no glaucoma já, que é muito importante. Os procedimentos para essas cirurgias hoje estão mais modernos? Quais cirurgias? Para cirurgias? Catarata e Sim, são feitos sob microscopia, de alta resolução, com aparelhos de ponta. Claro, existem aparelhos e aparelhos, mas a tecnologia está disponível no mercado. O Brasil, nisso, você tem centros de oftalmologia no Brasil que dispõem tecnologia, como eu disse, mundialmente difundida, viu? Agora, é mito ou é verdade esse negócio de que trabalhar diariamente na frente do computador também pode prejudicar a visão? É mito. É mito. Principalmente hoje com esses monitores de LCD e tudo, eles são muito menos agressivos. Eles emitem radiação eletromagnética, mas esses aqui emitem praticamente... É o mínimo, né? É mínimo. É mito. Qual a importância da campanha do glaucoma que os clubes de Lions de Petrópolis realizam em parceria com a tua clínica também? Sim, eu acho que o mais importante, eu sou contra o indivíduo se tratar em campanha. Sim, lógico, não tem A campanha da próstata, campanha disso, campanha daquilo. Eu acho que... A campanha é para prevenir, para... Prevenir, para dizer, ou você tem ou não tem. E né? fundamentalmente para chamar a atenção da população para uma doença grave e silenciosa, sobre a qual você mesmo falou que nós vamos falar à frente. Eu acho que esse seria o grande foco da campanha. Seria um alerta para que a população... assim, ficasse atenta para uma doença que é grave e silenciosa. Pois é, então vamos começar a falar sobre ela. O que é o glaucoma, Tanuri? Olha, o glaucoma, numa definição assim, nem tão simples, porque ele não é uma doença simples, né? E nem tão chula, vamos dizer assim. O glaucoma é uma neuropatia óptica, uma doença do nervo óptico, tá? Com padrões característicos desse nervo óptico. Você olha o fundo de olho do indivíduo e vê um nervo óptico com aspecto glaucomatoso, e alterações do campo visual, também típicas do glaucoma, tá? Em que a pressão ocular acima de 20, 21 é o principal fator de risco. Então vamos deixar bem claro aqui. É a pressão intraocular, não é pressão intraocular. Não é pressão arterial. Nós estamos falando de pressão na intraocular. Vista, quer dizer, dentro da vista, é a pressão dentro da vista. Por que que o olho tem pressão? Tem uma coisa importante a gente deixar isso bem claro. O olho tem pressão. Mas por que o olho tem pressão? O olho tem pressão porque o olho, se você fizer um furinho no olho, o olho vai murchar, vamos dizer assim. Se ele murchar, as estruturas oculares transparentes, como a córnea e o cristalino, eles vão enrugar e perder a transparência. Além do que, como são estruturas que não são vascularizadas, e por isso essas lentes, a córnea, o cristalino, são transparentes, tá? Sempre pensando que o olho fosse uma máquina fotográfica esquemática, né? Então, pensando desta forma, como é que elas são nutridas? Elas são nutridas, a córnea, por exemplo, por fora pela lágrima e por dentro pelo humor aquoso, que é um líquido que está sempre sendo produzido e absorvido. Sempre sendo produzido e absorvido. Então, toda vez que a gente tem um aumento da produção ou uma diminuição da excreção, da saída, você tem um aumento do conteúdo num continente fechado. O que acontece? A pressão aumenta. Essa pressão aumenta e ela vai matando o nervo óptico que está dentro do olho também. Isso basicamente é como o glaucoma lesa o nervo óptico. Né? Quer dizer, quando nós lubrificamos, que quando se pisca, lubrifica-se a vista, né?
é importante justamente esse piscar para que a pessoa possa fazer a lubrificação da vista, né? Sim. Sim, é importantíssimo, mas isso é uma coisa que você não controla. Piscar é um ato reflexo. Né? Tá? Então, pois há pessoas que piscam demais porque podem ter um problema qualquer de filme lacrimal, pode ter algum problema de má produção de lágrima, de má produção não só de quantidade, como da qualidade da lágrima. Sim, eles precisam talvez serem auxiliados com lágrima artificial. Mas piscar é um ato reflexo, é muito difícil, assim, poxa, você precisa piscar, você não pisca porque quer, você pisca reflexamente. Isso. Quais os sintomas do glaucoma, Tanuri? Sim, do glaucoma mais comum no ser humano, infelizmente, inicialmente, o sintoma é nenhum. A pessoa não sente nada, tá? E na enorme maioria das vezes, ele descobre num exame rotineiro, desde que seja nesse exame rotineiro, não é exame de refração que é feito em algumas casas de ótica e tudo. Esse exame geralmente não inclui a tomada da pressão intraocular. Então, hoje em dia não se concebe o indivíduo ser examinado, fazer um exame de refração ou qualquer exame oftalmológico em que você não vai aferir a pressão ocular e pelo menos olhar de maneira sumária o fundo de olho dele. Isso não custa, o tempo que se gasta para fazer isso é mínimo diante da importância que isso aí, que esse exame tem. Tá? Ou seja, não se concebe o indivíduo fazer exame de refração, exame de grau, qualquer exame ocular, sem ter a pressão ocular e o fundo de olho também feitos. Isso é fundamental. Quer dizer que é uma doença assintomática. É uma doença silenciosa, sorrateira, né? E assintomática, em que o indivíduo não perde a visão central, onde a gente tem o maior detalhe assim, digamos assim, da visão, é na parte central da visão. Se você estiver olhando, como eu estou olhando para você nesse momento, eu sei que na periferia tem algumas outras coisas, mas eu, para definir melhor as cores, melhor as formas e melhor as pessoas que estão na parte periférica, eu tenho que dirigir a parte central para lá. Pois é, esta parte central é a última que ele perde. Então, como é uma doença que é paulatina, de instalação paulatina, não é de instalação abrupta, na maioria das vezes, a pessoa não vai se dando conta, aquela limitação de campo que vai se formando, para ela aquilo é uma coisa normal. Então, e como se descobrir isso? Aferindo a pressão ocular. E por que ocorre esse aumento de pressão dentro da câmara anterior do olho? Sim, como eu disse a você tem produção de líquido e absorção de líquido. Produção de líquido e absorção. Toda vez que você tem um desequilíbrio entre a produção e a saída desse líquido, tá? Você tem aumento da pressão que acaba matando o nervo óptico. Isso é basicamente a fisiopatologia do glaucoma. A coisa é mais séria do que se pensa, né? Sim, muito séria. É uma doença, eu diria a você que o glaucoma é um caso de saúde pública importantíssimo. E isso é uma coisa que eu acho que a campanha que a gente faz há mais de 11 anos, que a gente faz essa campanha, o chamar a atenção da população para isso é fundamental. E saber que isso atinge uma camada da população muito grande. É que a maioria não evolui para seguir. Quando evolui para déficit visual, ainda bem. A coisa é mais séria do que se pensa. Existe algum projeto, programa ou centro de atenção e referências direcionados a essa especialidade? Como a população pode ter conhecimento de que ela é portadora do glaucoma? Olha, vamos por partes. Você falou de centro de referência. Porque as pessoas não têm, assim, vamos dizer assim... Noção. Não são... gratuitamente, você não tem acesso a algum lugar, porque a maioria da população não dispõe hoje. Está difícil manter um plano de saúde, você conseguir ser atendido por um médico particular. Como é que a população pode ter acesso a esse tipo de serviço? Paulo, olha só, há alguns anos atrás, e eu diria que isso foi um brinde da nossa clínica para a cidade, a gente tem um serviço credenciado pelo SUS. Na verdade, nós não somos credenciados via Ministério da Saúde, tá? Nós somos um centro de referência em alta e média complexidade do Ministério da Saúde, Brasília, localizado em Petrópolis. Nós fazemos cirurgia de alta complexidade, como descolamento de retina e tudo,
pelo SUS, existe e outras, catarata, glaucoma, estrabismo, mas existe uma limitação de verba, porque o governo nos credenciou, não foi para uma determinada população, ele nos credenciou com limitação de uma quantidade de dinheiro, de verba. Então, se a gente ultrapassar essa verba, a gente pode não receber. E diria a vocês, eu acho importante, o pessoal reclama muito, nós recebemos muito pouco por esse serviço, mas o nosso serviço hoje está em dia. Perfeito. Ou seja, existe sim, existe um centro de referência, mas você pode ter o seu glaucoma diagnosticado, salvo casos mais graves, casos mais delicados, você pode fazer o seu diagnóstico e o seu tratamento num colega que tem um consultório, que tem equipamento básico de tirar a pressão ocular, vamos dizer assim. Uhum. Depois, talvez, um exame de campo visual. Existem aparelhos mais sofisticados, como tomógrafos de coerência óptica. Nós temos 2 tomógrafos desse aqui em nosso serviço, que mede, seria o padrão ouro mas o padrão ouro não é fundamental. Ele é fundamental, mas para uma determinada fatia da população. Vai acabar sendo o exame de eleição breve, né? Mas isso já está disponível em Petrópolis. Certo. Inclusive pelo próprio SUS. É uma quantidade pequena, há limitações de verba e tudo, porque a gente está vivendo um momento muito complicado. As tabelas, é importante salientar que para manter esse serviço vivo, o que nós fazemos fora do SUS subsidia isso, porque para fazer em bom nível, né? Então, por exemplo, nós temos a maioria dos procedimentos que a gente pratica por essa tabela, só não tem reajuste há 12 anos. Nossa Senhora. Eu gostaria de saber que alguém ficou sem reajustar o salário dele 12 anos, durante 12 anos. É triste, né? Muito triste. A saúde no Brasil, tem horas que a gente se assusta porque ela é preterida em função de N coisas. Mas existe sim, existem vários centros de referência, inclusive com distribuição até do próprio colírio. É que nós distribuímos até o colírio do glaucoma na clínica, mas... O colírio é caro, né? É caro, mas existem pacotes do Ministério da Saúde, cada dia ficam mais defasados, né? Mas existe sim até a distribuição gratuita, vamos dizer assim, mensal, não é um frasco, ele vai lá e pega a cada vez que precisa. Também, às vezes, relaxam desnecessariamente, né? Sim, a pessoa às vezes não quer, às vezes ele está preocupado de ele fazer um examezinho ali na esquina e acha que aquilo está bom e não é bem assim. Pois não é bem assim, né? Eu fiz exame de vista para motorista. Mas o exame de vista de motorista, ele visa ferir uma coisa básica, é a acuidade visual de longe, compatível com certas referências do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Não é um exame assim tão... Como é feito o diagnóstico do glaucoma, Tanuri? Basicamente, o diagnóstico do glaucoma é feito com consulta normal, na maioria das vezes, em que você afere a pressão ocular de rotina. Dói para fazer isso? Não dói nada, é indolor. Porque as pessoas dizem, não vou fazer não, vai fazer coisa, vai doer. Então não dói nada. Não, a gente tem crianças com glaucoma que se tratam e deixam fazer o exame. As crianças deixam melhor que alguns adultos. Claro, não é rotina. A rotina é que a criança tinha... Mas é possível. Não é uma coisa assim... É uma coisa muito simples de ser feita e é feita de maneira rotineira. Hoje em dia até existem uns tonômetros computadorizados para fazer rastreio em que nem toca o olho. Né? Ele dá uma soprada no olho e emite uma ação, que é um sopro de ar filtrado, e recebe a reação e nos dá, de maneira digital, a pressão, vamos dizer assim, computadorizada. Quer dizer, não tem nada para o pessoal fugir de um exame desse, né? Não tem nada para que o indivíduo se exima de fazer um exame uma vez por ano, de 2 em 2 anos. Eu estou falando do indivíduo que não tem nada ou que não saiba que tem nada. Existem padrões de controle das diversas doenças. Mas eu já fiz o exame há 2 anos atrás. E aí? Você pode, porque como idade é fator de risco, por exemplo, para glaucoma, ele podia não ter glaucoma e ter passado a ter. Esse que é o problema. Esse que é o X do problema. Principalmente que a idade, como nós vamos falar talvez para frente, é fator de risco para glaucoma, entre outras coisas, né? Exato. E se você ganhar a idade, você tende a ter
Pois é, porque as pessoas aqui, às vezes a maioria das pessoas tem essa mania. Aí eu fiz o exame, é igual preventivo. Tô bem ainda. Eu tô bem, eu fiz. Claro. Tem 5 anos que eu fiz. Mas aí vem aquele no final, tô bem ainda. Ainda, pois é, graças a Deus, né? Como é que é realizado o tratamento do glaucoma, Tanuri? O tratamento do glaucoma, basicamente, é simples, tá? É feito com... Dependendo do tipo de glaucoma, existe uma classificação dos vários tipos de glaucoma, mas a gente usa basicamente colírio, que se instila 1 a 2 vezes ao dia, ou associação de colírios na própria fórmula do colírio. Às vezes tem colírios que tem 2 drogas na sua fórmula, ou associação de colírios, vamos até 3, 4 drogas. Existe alguma indicação de aplicar laser para glaucoma em determinados tipos de glaucoma, que auxiliam no tratamento. Então, a gente poderia usar colírio, associação de colírios mais o laser, e, finalmente, quando isso tudo não resolve, a cirurgia, que é uma cirurgia filtrante. Mas não tem cura, né, Tanuri? Não tem controle. O glaucoma não tem cura. É bom deixar isso bem claro. Não tem cura, tem controle. Sim, mas, por outro lado, assim, o indivíduo... Se você não controlar também, aí salvo as exceções, né, mais graves, o indivíduo que se cuida não tende a ficar cego. Vamos tranquilizar também a população. A gente está chamando a atenção para um problema, e ao mesmo tempo dizendo o seguinte: quem se cuida normalmente não chega à cegueira. Ele vive toda a vida mais 10 anos. Muito bem, obrigado, desde que se controle. Doutor Tanuri, nós estamos falando sobre o glaucoma, né? Para o paciente que se submete à cirurgia, qual o tempo médio de recuperação, e para o paciente que dirige? Olha só, o paciente que dirige e que chega a ser operado de glaucoma, vamos por parte. Primeiro, a recuperação. Desde que ele não tenha nenhuma complicação, é muito rápida. Tá? Talvez uma semana. Ele vai usar colírio, em princípio, 1 mês. Colírio relativo ao pós-operatório do glaucoma. Mas é uma recuperação relativamente rápida, desde que não haja intercorrências, né? Por exemplo, você pode fazer uma cirurgia que são cirurgias filtrantes, ela pode não funcionar, você tem que reoperar. Você pode fazer uma cirurgia filtrante, ela funcionar demais, o olho ficar murcho, vamos dizer assim, certo, hipotenso, né? Você pode ter complicações da cirurgia de glaucoma, quer dizer, você pode ter catarata em função da cirurgia do glaucoma. Quer dizer, além do glaucoma, você ainda pode adquirir a catarata. Sim, a cirurgia... É muita sorte, hein? A cirurgia, não, mas a cirurgia de catarata, a cirurgia de glaucoma, você manipula o interior do olho. Toda vez que você manipula o interior do olho, você pode provocar catarata. E é relativamente comum que isso aconteça. Certo. Então, por isso é que se deixa a cirurgia de glaucoma para um estágio mais avançado, quando você não tem solução nem com colírios, nem com laser. Certo. Muita gente não sabe, mas criança pode nascer com glaucoma, né? Sim, existe o glaucoma congênito, é grave e deve ser operado. Tem muita incidência disso? Não, é muito pouco. Muito pouco. Mas, não é em Petrópolis. Pode existir. Mundialmente, mas é uma doença que acomete alguns recém-nascidos. Um percentual, eu não tenho de cabeça, um percentual muito pequeno. Mas dramático. Tem que ser operado, tem que se operar o bebê, porque para ele não adquirir aquele aspecto de buftalmo, olho de boi, um olho grande, porque as estruturas são mais, assim, mais molinhas, assim, tipo, né? Igual o olho da mulher do Cunha? Não, Aquilo foi o quê, Tanuri? Sei lá, acho que ela... Eu sei. Não, a gente tem que quebrar um pouquinho, né? Porque senão fica muito pesado. O glaucoma, quando a gente fala de olho buftalmo, é um olho que até pode ser bilateral. Não é comum, é comum ser mais ocorrer no olho, não ocorrer, mas pode ser bilateral. E se você não operar ele, o olho vai com a estrutura mais tenra do recém-nato, ele vai crescer de tamanho impulsionado por essa pressão elevada. Então, o olho do glaucoma congênito do bebê é cirúrgico. Não tem outro Esse jeito, não é né? tratamento clínico, é tratamento cirúrgico. Certo. É bom a gente esclarecendo as pessoas que as pessoas precisam ter ciência daquilo que pode ocorrer. Sim, principalmente... Porque o glaucoma é uma doença muito séria. E comum. E as pessoas acham que não. Eu não tenho, eu enxergo bem. Você pode enxergar bem e ter glaucoma. Sim. Ela é uma doença que dá mais no paciente de 40 anos em diante, mas dá em menos gente de 40, dá até em bebê. Então, é uma doença séria. Realmente importante, é um caso de saúde pública o glaucoma.
É verdade que tem glaucoma, que quem tem glaucoma precisa utilizar colírios específicos pelo resto da vida, Tanuri? Sim, é uma doença que não tem cura, como você falou no início. É uma doença que tem controle. Esse controle implica em usar colírio ou colírios, em princípio, para o resto da vida. Agora tem colírios que são muito caros. Muito caros, muito caros. Eles têm um valor agregado num frasquinho pequeno realmente bastante caro, é verdade. Um colírio mais barato tem o mesmo efeito? Depende da necessidade de cada um. De cada um, né? A gente começa a tratar normalmente os casos mais simples com colírios geralmente que estão no mercado. Tem colírio. O SUS dá esse remédio? Dá. Dá? Não, eu não sei. A farmácia popular tem esse remédio? Algumas farmácias populares têm, mas existe a distribuição até de colírios sofisticados, como análogos de prostaglandina, nós distribuímos. Então, no nosso serviço. O nosso problema, né? O nosso problema, Paulo, fundamentalmente é verba. Se houvesse verba, a gente podia distribuir mais, mas a gente tem uma limitação. Lógico, não tem. Se a gente distribuir demais ou sair fora daquele cadastro de determinadas pessoas, a gente não vai receber. Por questão de limitação orçamentária. Isso é muito triste, né? O nosso país, quanto à saúde, realmente a gente fica entristecido. A gente vê aí o problema que o Hospital Santa Teresa está passando. Né? Sim, eu imagino. A Providência foi obrigada a fechar as portas. A gente vê os outros hospitais aí... Você imagina 12 anos sem reajuste. Não tem Quem é que aguentou isso? Ninguém aguenta. Não, é como se a gente tem uma outra estrutura que subsidia essa. Por enquanto, a gente não sabe... Quer dizer, 12 anos sem reajuste. Em princípio, uma tabela que está há 12 anos parada. Me lembra um tempo de alguém no governo, enfim. Bom, mas isso... que eu estou fazendo política, sabe? É triste mesmo. Eu acho tão engraçado que essa gente assumiu o poder prometendo uma série de coisas. Sim. E não fizeram absolutamente nada. É aquele encantamento, né, que passam para a gente. E, assim, olha só, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que o Brasil vai melhorar. Eu também acho. O Brasil é muito... Senão tem que arrumar mala e ir embora. 200 milhões de pessoas vivem aqui, que têm as suas necessidades, elas precisam ser atendidas. Eu acredito que não vamos ser tão pessimistas, embora tudo que a gente tem a ver em termos políticos, mas não vamos também ser pessimistas. Existem pessoas, acredito eu, que são bem intencionadas. Então, acho que esse sacrifício até de manter um serviço, como a gente mantém esse serviço vivo, um dia ele vai ser recompensado, não é recompensado financeiramente, é recompensado em prol da população. Assim. Acredito que sim. Eu prefiro pensar assim. Eu também. Toda escavação no fundo do olho é considerada um glaucoma, Tanuri? Não, existem alguns casos de escavação glaucomatosa que são até congênitos, o aspecto congênito. Tá? Daí, esses casos específicos, nestes casos específicos, que essa tomografia de coerência óptica seria um exame de importância fundamental. Tá? Que ela separaria realmente. Então, você tem uma escavação aumentada, que lembra o glaucoma, nos atenta para o glaucoma, mas... Vou desligar isso aqui só um minutinho. Mas você não tem glaucoma. Então, a medida da espessura da camada de fibra do nervo óptico, esses aparelhos têm vamos dizer assim, um banco de dados. Tem um banco de dados em que você compara por raça, por idade. Pois é. E você compara a camada de fibra com um banco de dados muito grande para saber se está dentro da normalidade. Pois é, eu ia te perguntar, quais os grupos de risco ou pessoas que podem vir a ser portadoras de glaucoma? Então vamos lá. Raça negra é fator de risco para glaucoma. Então, olha aí, gente, vamos prestar atenção nisso que é importante. Idoso, a idade é fator de risco. O diabetes, história de trauma ocular. Também, história familiar de glaucoma. Trauma ocular é aquele que sofreu um acidente, que teve uma batida muito feia. Principalmente se for perfurante tudo. Né? Ou cirurgia ocular anterior é fator de risco para glaucoma. E isso é basicamente isso. Operar um estrabismo? Não. Não, isso não teria, em princípio, relação com glaucoma. Um deslocamento de retina? Poderia ter relação com glaucoma. Alguns casos com laminatina, você inclusive usa determinadas substâncias dentro da cavidade vítrea que podem fazer a pressão ocular subir. Sim. Usar lente de contato provoca? Não. Lente de contato não tem relação com glaucoma.
Pois é, as pessoas precisam ser esclarecidas nas coisas. Sim, você né? pode, inclusive, ficar ciente do seguinte: não é fator impeditivo você ter glaucoma e usar a lente de contato. Você precisa, no máximo, tirar a lente em determinado período, enchelar o colírio para que o preservativo não ataque a lente. Certo. E depois ele pode fazer o uso da lente dele. A raça amarela tem uma prevenção também ao glaucoma ou não? Não. Que eu saiba, não. Agora a raça negra, sim. A raça negra tem a prevalência maior na raça negra e a gravidade, às vezes. Pois é, então vamos com que a doença se atenção instala, nisso, viu? gente. E vamos cuidar da nossa visão. A visão é um dom que Deus nos deu de suma importância. Nós temos que tratar as pessoas. Eu vejo pessoas às vezes, passando, crianças com mão suja passando na vista. Isso é um perigo danado, porque há contágio, não é, Tanuri? Sim, obviamente, qualquer cavidade úmida do seu corpo, você manipular, deve ter que ser pelo menos as mãos lavadas. Existe concentração maior dessa doença em algumas famílias? O glaucoma é hereditário? O do glaucoma, como eu disse a você, o antecedentes familiares são um fator, antecedente familiar de glaucoma é fator de risco para glaucoma. Ou seja, é igual que famílias de hipertensão, de pessoas que são hipertensas naturalmente, também os filhos geralmente sim, embora são... não tenha relação de uma pressão com a outra. Mas pessoas que têm, por exemplo, diabetes, os filhos acabam... Sim, tem uma tendência maior. É verdade. É então, claro que mesma coisa no glaucoma. É a mesma coisa. É claro que você, por exemplo, com diabetes, tem uns fatores externos que você podem interferir nisso. Por exemplo, o indivíduo tem antecedentes diabéticos e está com 150 quilos, ele tem mais chance de ser diabético do que aquele que controla o peso, que pratica exercício. Ou seja, a obesidade é fator de risco para o diabetes, né? E que pode precipitar o aparecimento do diabetes. Não quer dizer que certamente ele ser magro e se controlar não vai aparecer o diabetes, mas ele tende menos a ter. O glaucoma, ele é mais comum em famílias de glaucomatosos, sim. A estatística aumenta, tá? Mas você também não tem obrigatoriamente que ser filho de um glaucomatoso e ter glaucoma. Ou ainda não ter glaucoma. Também pode ser, porque ela é uma doença que aparece, né? Merece, vamos dizer assim, aquele controle anual, né? Deve ser um controle mais rígido. É igual as pessoas, por exemplo, as mães que têm câncer na mama, as filhas têm que ter uma atenção mais especial. Sim, com certeza. Porque elas tendem a ter também. Não é que vá ter, mas são os mais fatores externos, como o fumo, etc., que podem precipitar mais o aparecimento desses casos. Quer dizer, então as pessoas têm que ter atenção caso de câncer de mama, não de glaucoma. O fumo lógico. não tem relação que se saiba com o glaucoma. Exato. Qual a evolução mais comum do glaucoma, Tanuri? A evolução mais comum do glaucoma é o indivíduo viver normalmente. Essa que é a verdade. Ou seja, o número de pessoas que chegam a ficar com a visão muito prejudicada por glaucoma é relativamente pequeno. Mas como eu disse, idade é fator de risco para glaucoma e as pessoas estão vivendo mais. Essas pessoas estão vivendo mais. Tendem mais a ter, tem mais tempo de ter glaucoma, de ter outras doenças, como o próprio aparecimento do diabetes, que podem agravar ou precipitar o aparecimento do glaucoma. Ou seja, está tudo isso interligado. Tá? Agora, uma pessoa que tem uma ligeira pressão intraocular, ela já pode ser diagnosticada como portadora do glaucoma ou não? Não, olha só. Nesses 42 anos que eu vejo oftalmologia, vamos dizer, na minha geração oftalmológica foi que era assim, pressão ocular aumentada, glaucoma é quem tem mais de 20 de pressão. Hoje em dia não é mais de assim. 20 de pressão intraocular? De 20 e 21. Ou seja, a pressão ocular no humano, ela varia no adulto entre 10 e 21. Tá? Eu quero dizer o seguinte a você, existem algumas poucas pessoas que estão com menos de 21, estão dentro da faixa estatística de normalidade. E para aquele indivíduo, aquela pressão não é tão boa. Então, começou-se a personalizar mais a pressão de cada um. Isso é muito importante. Gente, olha, vamos prestar atenção nessa explicação, porque isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham, por exemplo, 17 de pressão arterial numa pessoa, às vezes não faz nada. Eu infartei com 17. Quer dizer, não é o volume da pressão que vai criar justamente... Para você, ela deu aquele... Exatamente. Então, é isso que o Dr. Tanuri está explicando agora. Vamos prestar atenção nesse detalhe. Então, existe hoje, inclusive, uma entidade, hoje não, já há muito tempo, e que é o glaucoma de pressão normal.
normal estatisticamente. Por isso, quando eu defini o que é glaucoma, que você me perguntou, eu disse que glaucoma é uma doença do nervo ocular em que a pressão ocular acima de 20 é o principal fator de risco. Simplificando, as exceções, né? Simplificando, quem tem pressão maior que 20, 21 tem que tratar. Mas tem uns poucos casos, por favor, sem desesperar ninguém, em que o indivíduo está com a pressão abaixo, dentro da faixa de normalidade, e para ele a gente precisaria baixar um pouco mais esta pressão. Perfeito, porque ele já pode desenvolver... Para ele aquela pressão não é anormal para ele, vamos dizer assim. Eu vou insistir nisso. Como prevenir e tratar a doença, Tanuri? Existe cura? Não existe cura para o glaucoma. O glaucoma tem controle, mais uma vez, é importante a sua pergunta, você está sendo bem na ferida, batendo de novo nos pontos, mas eu acho importante que bata mesmo. Então, glaucoma não tem cura. Primeiro, tem controle, tá? Por outro lado, quem se controla bem no glaucoma, quem acompanha, não tende a ficar cego por glaucoma. Também deixar isso bem claro. Quanto ao tratamento, como eu disse a você, colírio, geralmente é muito simples, associação de colírios ou laser, e finalmente, quando você não tem outra coisa a fazer, cirurgia. Tem diversas cirurgias para glaucoma. A mais comum é uma cirurgia chamada trabeculectomia, tá? Que a cirurgia quando você tira um pedacinho do trabéculo, isso, trabeculectomia. É trabeco, hein, gente? Não é traveco, não. Não, é trabéculo, béculo. Vamos prestar atenção aí. Quais os fatores de risco que podem aumentar a pressão intraocular? Um detalhe, a prevenção, que você foi da sua pergunta anterior, é fazer um exame oftalmológico ocasional, rotineiro, uma vez por ano. Uma vez por ano, no mínimo. Né? É de bom tamanho. É muito importante isso, gente. Em que seja ferida a sua pressão ocular. Por favor, nós estamos oferecendo isso gratuitamente no próximo sábado. Não é possível que as pessoas não se preocupem com a sua visão, né? Vamos lá fazer o exame, hein? Quais os fatores de risco que podem aumentar a pressão intraocular, Tanuri? Fatores de risco para glaucoma ou que podem momentaneamente... Para glaucoma. Idade, raça, diabetes, história de trauma ocular, fundamentalmente são esses, tá? Agora, existem algumas drogas de que a gente pode fazer uso, como principalmente o corticoide. Pois é. O corticoide, o colíriozinho que eu usei não sei de quem, que o farmacêutico, hoje em dia isso ficou mais difícil. Mas ainda a gente encontra algumas pessoas que chegam, eu usei esse colírio que o doutor me passou, o doutor às vezes esqueceu de colocar o limite de dias, né? E o paciente, eu estou com alergia, de vez em quando eu pingo esse colírio e chega no consultório com 30 de pressão ocular sem sentir nada. É muito bravo. Então existe, principalmente os medicamentos que têm corticoide na fórmula, tanto topicamente, colírio, como de uso venoso ou de uso oral, eles podem interferir numa fatia em torno de 30% da população, provocar glaucoma. E vamos prestar atenção nisso, gente, é muito importante esse detalhe. Tem pessoas que recebem de um médico a orientação de usar um certo colírio para aquele problema que ela tem. Aí você chegou em casa, caiu uma poeira aqui na minha vida, me empresta colírio. Não é assim. De vez em quando eu uso, não pode. Não pode, porque colírio estéreo é uma coisa, né? Que é aquele colírio que é a aguinha, né? Que é para lavar a vista. O soro fisiológico. O soro e tal. Lubrificante. Aí é uma coisa. Agora, remédio, colírio que foi determinado para a pessoa usar por um problema, não pode ser usado às vezes para outro. Sem orientação médica. As pessoas vão pingando qualquer coisa na vista. Não é assim. Né? Depois vão reclamar. Né? Por exemplo, agora o uso de corticoide, mesmo que não seja na visão, Tanuri, pode afetar a visão, não pode? Sim, mesmo venoso, intraarticular, você faz aplicações de corticoide dentro do joelho, no ombro. Pois é. Dependendo da sensibilidade, que não é todo mundo que faz aumento de pressão ocular do corticoide. O que é recomendável? Se o indivíduo vai fazer o uso do corticoide, ou sabe que está fazendo corticoide, ir procurar um serviço oftalmológico e aferir a pressão. Né? Porque às vezes você instila o colírio no olho ou usa um medicamento oral ou venoso. A pressão naqueles que sobe, ela às vezes depois que cessa o efeito do remédio, e muitos desses remédios intraarticulares ou intramusculares, eles são de efeito prolongado. Às vezes o efeito hipertensor ocular
perdura por 30 dias após cessar o efeito do corticoide no organismo. Isso, eu me lembro, eu era criança, ainda me lembro, minha mãe teve um problema de bursite, tomou um corticoide e ela ficou 24 horas sem enxergar. Sim, é possível. Ela geralmente não é uma hipertensão aguda. Ela era lentamente. Eminentemente alérgica à cortisona. Sim, e ninguém sabia. É possível aquele determinada droga. Bem como a gente não deve deixar de esclarecer que o corticóide é uma arma importante. Lógico. Nós usamos muito corticóide na oftalmologia, muito topicamente e muitas vezes de via oral ou injetável no próprio olho. O que precisa fazer? Quem está fazendo uso desse tipo de droga tem que procurar um oftalmologista, medir a pressão ocular, um exame extremamente simples. Exato. E, doutor, eu estou fazendo uso dessa droga aqui, desse remédio, e eu vi que pode aumentar a pressão ocular. E vim aqui tirar a pressão. Existem algumas outras, não sei se você vai falar alguma coisa a respeito, vai perguntar, mas existe, por exemplo, quando você for classificar glaucoma, eu acho que era uma coisa importante da gente falar. Tá bom, vamos lá. Por exemplo, como se classifica o glaucoma? Basicamente, se classifica em glaucoma primário, secundário e congênito. Uhum. Então, o glaucoma secundário, como o nome diz, secundário a alguma coisa. Não, secundário a um trauma, secundário a um processo inflamatório, uma uveíte. Quer dizer, ele veio por causa de aconteceu em função de ter acontecido alguma outra coisa com aquele olho ou com aquele organismo, aquele corpo daquele indivíduo. Essa é a minoria dos casos. Certo. A maioria é o glaucoma primário. E dentro do glaucoma primário a gente tem o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo estreito. A enorme maioria, talvez acima de 98,5% dos casos, sejam casos de glaucoma de ângulo aberto. Então, o que esse é o mais comum. De ângulo aberto? O ângulo é que, como eu disse anteriormente, você tem numa cavidade ocular a produção de um líquido, e na outra, que é neste ângulo da câmara anterior do olho, atrás da córnea dele, em que esse líquido é absorvido. Se você tem esse ângulo anatomicamente menor, tá? Você tem um glaucoma de ângulo estreito. Você pode ter uma coisa chamada crise aguda de glaucoma. Aí foge a isso tudo que a gente falou, que é um indivíduo que nunca sentiu nada, de repente ele vai a 70 de pressão, e esse dói muito, esse traz de você correndo para o médico, não tenha dúvida. Certo. Há como evitar o glaucoma, Tanuri? Evitar esse glaucoma crônico, esse primário de ângulo aberto, tá? Crônico simples, é o glaucoma mais comum. Esse não há muito que a gente possa fazer. Você pode prevenir as complicações e a baixa visual induzida. Como? E procurando um exame oftalmológico feito em que se tire a pressão ocular e se trate se a pressão tiver. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que o glaucoma começa pela perca da lateralidade da visão. Sim. Você vai perdendo a lateralidade da visão, a perda da periférica. No ângulo aberto ou no ângulo fechado, é isso? No ângulo aberto. No ângulo fechado você tem crise, você tem um glaucoma que é diferente do crônico. O glaucoma crônico, ele é um indivíduo que não sente quase nada. O agudo, não. O agudo você tem que interferir rapidamente, porque dói muito. O indivíduo vai, às vezes, 70 de pressão ocular, só que de maneira abrupta, então o organismo não está adaptado para aquela elevação súbita de pressão, e o que acontece? Ele tem muita dor. Tá? A cegueira em pessoas idosas ou que não sofrem com diabetes e glaucoma pode ser reversível? Olha só, basicamente as causas de perda progressiva da visão, que são o glaucoma, é a maior causa irrecuperável. O diabetes é uma doença importante irrecuperável. Mas a gente tem muita coisa para fazer pelo diabetes, além do laser, injeções intraoculares de certas substâncias que previnem a perda da visão. A degeneração macular da idade, a gente também pode fazer alguma coisa, mas o que você perdeu, muitas vezes é irrecuperável. Principalmente o glaucoma. O glaucoma, tudo que você perdeu de campo visual, você não vai recuperar. Não recupera mais. Porque a lesão é uma lesão do nervo, e o nervo não tem recuperação, pelo menos ainda. Terrível mesmo. O olho que começa a lacrimejar pode ser sinal de glaucoma, como muita gente acha? Não. Não é esse o principal sintoma. Pode ser uma porção de coisas. Pode ser um cisco no olho, pode ser uma irritação, uma alergia. Não é aí assim que...
Pelo contrário, se o glaucoma doesse, Paulo, a gente não teria tanta gente cega por glaucoma. Pois é. Infelizmente, ela é uma doença fala, assintomática, na maioria das vezes. A gente está batendo nessa tecla, que é uma doença assintomática, que as pessoas não sabem que são portadoras, sorrateira. Vamos fazer os exames, gente, é importante isso. É possível ter glaucoma e manter a visão normal por anos, né, Tanuri? Sim. Desde que o indivíduo faça o tratamento adequado e visite periodicamente um oftalmologista. Sim. Você acha que os médicos estão preparados para fazer o diagnóstico nas fases iniciais da doença? Sim. O diagnóstico na fase inicial é muito simples. Pode ser feito em qualquer consultório que tenha um material básico que deve incluir o tonômetro de aplanação, que é o aparelho que a gente usa para ferir a pressão ocular. E um oftalmoscópio simples para olhar o fundo de olho, olhar o nervo óptico. Ô, Tanuri, tem aqui uns ouvintes que fizeram algumas perguntas aqui. A gente queria ir respondendo. Um foi o Advance que ligou falando a respeito de atendimento 24 horas, que em Petrópolis não temos esse tipo de atendimento e que as pessoas, quando sofrem um acidente, alguma coisa, têm que se deslocar correndo para o Rio de Janeiro, porque Olha aqui só, eu responderia, realmente quando acontece, é dramático. Tá? Hoje em dia, com o cinto de segurança, com o airbag, com a melhora dos para-brisas dos carros, com a conscientização via bolso, principalmente do cinto de segurança, que foi a conscientização monetária, que o indivíduo começou a pagar multa por não usar cinto. Só assim que o brasileiro esses eventos diminuíram muita coisa. Muito. Tá? O custo é muito elevado. Então, eu perguntaria de volta para o seu ouvinte o seguinte: se você for hoje aos arredores de Paris, Londres, Tóquio, São Paulo, Nova York, você acha que todos aqueles municípios pequenininhos têm plantão de 24 horas de oftalmologia? Não tem. Nós temos a intenção, sim que as coisas melhorarem, de instalar um atendimento 24 horas. Nós já temos esse atendimento disponível para os pacientes operados nossos, porque óbvio que são responsabilidade nossa. Se for operado, pode haver alguma coisa de maior gravidade, eles têm um acesso, têm um número que a gente os assiste através desse número. Ou seja, alguém fica responsável por assistir esse paciente em caso de necessidade. Mas, basicamente, é isso. A gente não... Se você for em qualquer lugar, nós vamos montar um sistema de urgência. Sim, esse sistema tem que ser subsidiado por alguém. Você não pode manter 7 médicos de plantão para fazer um atendimento 2 por semana. Não é? Por isso que se concentra em determinados lugares, que geralmente são os grandes centros. Certo. Qual é a outra pergunta? Maria do Carmo do Quissamã. Se a pessoa que fez cirurgia de catarata precisa fazer exame de glaucoma. Não é o nome dela? Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, olha só. Eu vou generalizar pegar a sua pergunta, que é importante. Aliás, você falou disso no início. E vou generalizar. Todo mundo precisa fazer, operário de catarata ou não, o exame de pressão ocular numa consulta rotineira que deve ser pelo menos anual. E aí você ainda falou que toda pessoa que mexe na visão tem que fazer... Se a senhora tiver feito uma cirurgia de catarata, tiver tido alguma complicação da cirurgia, a tendência é que a senhora tenha mais glaucoma do que quem teve uma cirurgia não complicada. Mas isso, eu acho que tirar a pressão de todo mundo que você examina previne... Operário de catarata... Mas não custa, meu Deus do céu. Sai ali, dona Maria do Carmo. Pega o seu ônibusinho aí no Quissamã, desce aqui no centro, no instantinho, vai ali na clínica e faz o exame. Principalmente sábado. No dia 29. No dia 29 vai eu estou fazendo isso de graça. 0800. É verdade, doutor Tanuri coloca o corpo clínico dele à disposição da população da cidade. É de graça, não paga nada, gente. Pelo amor de Deus. Qual é a outra? A Luísa da Tereza perguntou se algum escorrimento dos olhos... Se ter lacrimejar, né? Luísa. Dona Luísa, olha só, o lacrimejamento excessivo, a gente chama tecnicamente de epífora, né? O lacrimejamento excessivo pode ocorrer em quantas doenças oculares? Inúmeras. Não é, absolutamente, o glaucoma não é assim. Não é esse o sintoma principal. Mas é motivo de alguma doença?
Sim, ele pode ter um entupimento da via de drenagem lacrimal e ter um lacrimejamento excessivo. Ele pode ter uma conjuntivite crônica alérgica e ter um lacrimejamento excessivo. Ele pode ter alguma lesão de filme lacrimal, uma lubrificação imperfeita e ter um lacrimejamento até paradoxal. Ele tem um olho menos lubrificado e lacrimeja excessivamente em certas horas. Sim, pode ser significativo de tanta coisa, Luísa, que melhor você fazer um exame e investigar isso. É lógico. Bom, ouvintes, cremos que nós deixamos aqui para vocês a importância desta campanha que nós estamos realizando. É uma campanha feita pelos clubes de Lions de Petrópolis, em parceria com a clínica do Dr. Tanuri. Dia 29 agora de outubro, de 9 horas às 13 horas. O atendimento é por ordem de chegada, não precisa marcar nada. Não paga absolutamente nada. Endereço. Né? Então vamos lá, Rua Miguel Détice, 35. Né? Ali esquina com o Dr. Nelson de Saerp. Não tem erro. Né? É aqui no centro, é bem central, todo mundo tem acesso, não tem problema nenhum. Vamos chegar lá, vamos fazer o nosso exame, vamos prevenir, gente, não custa, é melhor prevenir do que depois remediar. E se realmente for detectado algum problema de glaucoma, você vai ser comunicada e você vai tratar disso. Ou não, a pessoa é dona do corpo. É, lógico, mas você tem que saber que tem, né? E que depois não pode reclamar se perder a visão, porque a gente já disse, glaucoma leva a cegueira. Então, é uma doença séria. É uma doença de risco muito séria. Doutor Tanuri, só quer complementar mais alguma coisa? Bom, eu gostaria de complementar com o seguinte. Primeiro, parabenizar. Eu chamo vocês de formiguinhas, porque vocês são uns trabalhadores incansáveis. Nós somos. Esse pessoal do Lions é fantástico. Eu me orgulho muito de a gente ter estabelecido, começou informalmente essa parceria com o Lions e hoje já faz parte do nosso calendário, a nossa campanha. É verdade. E ainda pegamos uma carona, fazemos geralmente no dia da campanha do câncer de mama, do Outubro Rosa. Exatamente. Né? Para a gente estar bem... Eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa e dizer que pelo menos quando esse doutor Tanuri estiver aqui, vocês podem contar com o apoio do nosso serviço e podem ter certeza que eu me orgulho muito de participar disso tudo. Dá muito trabalho e tudo, mas isso vale muito a pena. Nós é que temos esse orgulho de termos em parceria uma clínica de renome, uma pessoa de renome, um corpo clínico que realmente é atuante na cidade e que tem o respeito da população de Petrópolis, né? Além de você, tem lá o seu filho, que no ano passado esteve aqui conversando com a gente, o William Tanuri, que realmente também deu uma entrevista sobre a campanha do ano passado. Nós temos também o Dr. Roberto Rubinstein, né? Temos a doutora Maria Virgínia. Nós somos 14 oftalmologistas na clínica. É muita gente, né? Eu vou esquecer de nome. A Cristiane está lá? Cristiane, Virgínia, a Cláudia. Nossa Senhora. Tem muita gente. Doutora Luiz, que é o nosso cirurgião de glaucoma. Da campanha, a gente repete, não tem problema. É Rua Dr. Miguel Détice, 35. A Miguel Détice é a esquina com o Nelson de Saerp. É ao lado da Defensoria Pública. Exato. É aquela ruazinha que sobe ali, que vai lá para o bairro dos Milionários. Isso. É ao lado da Defensoria Pública. Isso, quer dizer, aqui no centro. É fácil de achar. Subiu ali a Nelson de Saerp, a primeira rua, indo em direção à Praça da Liberdade, é a primeira rua à direita. Então não tem erro. Entrou ali, vai ver a clínica, o Instituto Oftalmológico de Petrópolis ali. E lá nós vamos ter o prazer de recebê-los. Então, estamos combinados, hein, gente? Sábado, dia 29, de 9 às 13 horas, a campanha do glaucoma. Você pode até, se quiser, deixar um telefone, eu não sei de cabeça o telefone, mas deve ter aí deixa eu dar uma... Do Instituto? Deixa eu só ver o telefone aqui. Tá. Enquanto o doutor Tanuri vê o telefone ali, a gente quer convidar também a todos a participarem da caminhada do Outubro Rosa, que a PPO estará realizando a partir das 15 horas, saída da Catedral de Petrópolis. Então vamos participar, porque é muito importante essa conscientização do câncer de mama e do câncer em geral.
né? A PPO faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade e a gente então também tem que fazer essa divulgação, porque nós também estamos aí nessa parceria divulgando a campanha do Outubro Rosa, que é de suma importância para todos. Também queremos telefone da clínica, é isso que você quer? Eu quero o telefone do Instituto de Olho, eu não sei de cabeça. Meu filho, é muita coisa na cabeça da gente, né? Eu não tenho aqui de cabeça, não. Mas olha, é muito simples, você lê, é bem central, é fácil de achar. Tá? Você descendo a rua Doutor Nelson Saerp, a única rua que sobe à direita, vocês vão localizar o Instituto de Olhos lá. E eu continuo com a minha tosse bendita aqui. Vamos ver se a gente descobre aqui rapidinho. Instituto IOP. Se durante a semana dá uma inserçãozinha. Lógico. Se lá eu não tenho algum ponto de referência telefônica. É fácil, né? Nós já estamos aí em cima do horário. Depois o Joênis vai brigar comigo. Mas o Joênis não briga não, né? O Joênis é legal, né? Olha aí, então vamos lá. Qualquer informação é só ligar para 2242 7563. 7563. 2242 7563. Mas não é necessário telefonar nem nada, basta aparecer aí, lá. Basta aí, nós exatamente. Vamos tentar atender a todos que apoiam, que não é pouca gente. Exatamente. Ano passado tivemos aí mais de 500 pessoas. Vamos lá, né, gente? Vamos botar para quebrar isso. Tá? Um abraço à dona Marilene também. E vamos terminando por aqui o nosso programa, desejando a todos um bom final de semana. Vem aí o Plantão Imperial. Depois temos o novo show, hein? Do Jorge Luiz, né? Com o novo programa. Roberto e Amigos, né? O novo programa aí que tá bombando aí na rede. Muito bem. Obrigado aí ao Lucas pela técnica, ao William pela gravação e até semana que vem. Fui!